É bem difícil que você tenha vivido até aqui sem nunca ter visto a imagem de Baphomet relacionada ao satanismo. Tem gente que faz o sinal da cruz só de ver, mas essa figura já foi muito popular e apareceu até em capas de discos de rock. A figura do bode com longos chifres geralmente é interpretada como um símbolo do mal. O que muita gente nem imagina é que Baphomet passa meio longe do ocultismo e não tem nenhuma relação oficial com coisas do mal ou satanismo. Hoje nós vamos mostrar para você como a história dessa figura é bem mais complexa do que parece e menos polêmica do que contam por aí. Afinal, quem é Baphomet? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o meu não estraga? Por que o mar? Porque o céu é azul. A forma de Baphomet, como a gente conhece hoje, é basicamente cabeça e pernas de um bode, com barba e chifres enormes e tronco de um homem com asas. Essa versão é relativamente nova na história. Mas o nome Baphomet vem de muito antes, cultuada pelos Cavaleiros Templários entre os séculos 13 e 14. Pra falar a verdade, isso de Baphomet e a imagem endeusada do bode diabólico serem a mesma coisa tem menos de 200 anos, o que perto da história do ocultismo não é nada. Isso quer dizer que a origem do nome Baphomet não é tudo isso das polêmicas que surgiram ao longo do tempo, porque tudo não passou de um erro de tradução e interpretação. Quer ver só? A primeira vez que o nome Baphomet apareceu em algum lugar foi numa carta escrita na época das Cruzadas por um cavaleiro francês. Nessa carta, ele falava que antes de começar uma batalha, os inimigos chamavam Baphomet. Os especialistas modernos dizem que esse nome era uma referência a Maomé, o profeta mor do islamismo. E a pronúncia até que é bem parecida mesmo. Para os cristãos da época, a adoração do islamismo por Maomé era absurda. O rei da França, Filipe IV, não pensava diferente e usou esse truque para garantir que os seus objetivos políticos fossem alcançados. Inclusive, foi assim que ele entregou os Cavaleiros Templários para a Inquisição sob acusação de heresia. A Inquisição era muito famosa pelos métodos cruéis de tortura que ficavam cada vez piores, até que o suposto culpado confessasse. É claro que durante as cruzadas, os Cavaleiros Templários peregrinaram por décadas pelo Oriente Médio, então é natural que em algum momento eles tenham se misturado com os costumes islâmicos, o que não é crime nenhum, né, gente? Para fugir dos horrores das torturas, alguns Cavaleiros Templários acabaram criando histórias de confissão, porque tudo o que eles queriam era dar um fim àquele sofrimento. A maioria preferiu morrer queimado vivo a confessar, mas até a história de que os templários cultuavam a imagem de um gato de 3 olhos, os confessos inventaram. Porém, nada, nunca, em momento algum, eles falaram sobre uma figura com cabeça de bode demoníaca. Pulando então do século XIV para o século XIX, no ano de 1818, o autor austríaco Joseph von Hammer reviveu o nome Baphomet depois de uns 500 anos. A última vez foi na época do Felipe IV, lá da França, quando obrigou o Papa a dar um fim nos Cavaleiros Templários. Então, com o passar dos anos, o assunto morreu e ninguém mais ouviu falar. O Von Hammer era mega empolgado e curioso sobre a existência dos cavaleiros, e entre as suas descobertas, ele confirmou que os templários cultuavam Baphomet, e que sua aparência física poderia ser de um hermafrodita esculpido numa pedra egípcia ou de algo que tenha relação com o gnosticismo cristão. Muita gente duvidou quando o autor tornou essa informação pública, mas foi o suficiente para que museus de toda a Europa começassem a catalogar peças hermafroditas esculpidas como representações de Baphomet. Era possível que qualquer uma fosse a verdadeira, mas ficou evidente que a maioria eram apenas cópias baratas de objetos relacionados aos Cavaleiros Templários ou outras coisas de culturas diferentes.
Quem criou a versão de Baphomet como a cabra sabática foi um ocultista francês chamado Eliphas Lévy, ainda no século XIX, por volta de 1854. Para ele, essa cabra sabática era uma junção de todos os símbolos religiosos que o cristianismo não conseguiu apagar. Então, além das imagens e pensamentos religiosos que os Cavaleiros Templários tinham sobre Baphomet, Eliphas também misturou características de muitas outras culturas, incluindo o ocultismo e dogmas politeístas antigos. E isso é o mais próximo que Baphomet dos Cavaleiros Templários chega da cabra sabática. A figura polêmica, como conhecemos hoje, é na verdade um símbolo de resistência de todas as religiões que um dia foram oprimidas. Mas e aí? Curtiu saber de onde vem a história de Baphomet? Então conta pra gente nos comentários aqui embaixo a respeito. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau!